Então vamos lá, depois de muitos atropelos, muitos esquecimentos, vamos dar nosso pontapé inicial do Clube do Livro, tá? Então, só reforçando assim, qual foi a minha ideia da gente fazer esse Clube do Livro, né? Primeiro, estimular, né, a leitura no meio da galera, né, dos jovens e quem mais quisesse participar, né? E trabalhar um pouco a leitura de alguns clássicos, né, da literatura cristã e também até mesmo não cristã, né? A ideia é a gente ler várias coisas, né? E trabalhar um pouco esses insights teológicos, essas questões que a gente consegue observar na leitura, né? Eu lembro que uma vez eu eu dei uma palestra, né, na igreja de alguns amigos meus sobre cultura pop, né? Sobre a questão da cultura pop. E aí uma das coisas que eu trabalhei é que, tipo assim, o produto cultural que a gente consome, né, ele por si só ele não é pecaminoso, né? A gente sabe que a, o, a cultura ela é pecaminosa por causa do coração do homem. E tem produto cultural que realmente é uma porcaria, né? Não vale nem a pena você consumir, você ir atrás, né? E mas tem outros que são bons e é uma coisa interessante é que dentro desse processo da cultura é comum a gente encontrar a questão de criação, queda, redenção, né? Então, não é que a gente vai virar agora um caçador desses três pilares aí, mas é comum você ver esse enredo em vários tipos de literatura, né? Por exemplo, vê, por exemplo, na questão de contos de fada mesmo. Conto de fada você vai ter esse princípio aí. Criação, então tem algum reino, alguma coisa criado. Vai ter um momento de queda ali, que o mal toma conta e tudo mais. E no final vai vir sempre aquele que é o protagonista para render, né? Então, a ideia do Clube do Livro é a gente poder fazer isso, estudar um pouco, né, dessa literatura clássica, né? E é como é que a gente vai estar sempre fazendo. Então nós vamos estar lendo, né, progressivamente os capítulos do livro escolhido e a ideia é que vocês na leitura possam observar ali alguns insights, algumas questões que lhe chamaram a atenção, né? Dúvidas, tudo isso daí. Então é uma leitura bem minuciosa, né, do livro para entender mesmo, né, a mensagem do livro. E aí eu achei interessante a escolha de vocês, né, para o livro Cartas de um Diabo e Seu Aprendiz, né, de C.S. Lewis. Tá? Eu sei que Lili ela já leu muita coisa de Lewis, né? Mas e vocês, Ana e Ana, já leram alguma coisa de C.S. Lewis? Não, não. Só assisti os filmes de Nárnia, mas Só só assisti, não li, não cheguei a. vocês não têm as Crônicas de Nárnia. Não. Beleza. E quem sabe eu consigo dar de presente para vocês aí o livro das Crônicas de Nárnia. Olha, faz a gente sonhar, não? Então, Lewis ele é um dos escritores cristãos, né, que ele trabalha muito essa parte de ficção, né, cristã. Também tem alguns livros da área de filosofia e teologia. Junto com Tolkien, né? Eu sou fã de Tolkien e Senhor dos Anéis, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Quanto eu sou fã, tenho ali a trilogia, O Hobbit, outros livros da Terra-média. Esse livro aqui, As Crônicas de Olan, é outro livro muito legal que a gente pode trabalhar um dia. Então, Lewis junto com Tolkien, né, eles assim escreveram muita coisa boa, né, em relação a escreveram muita coisa boa em relação à ficção, né, ficção cristã. Isso é muito bom. E aí, vamos para a gente começar aqui falar um pouco sobre o livro, tá? Sobre o livro A Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, né? Um título até meio que estranho, né? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, como é que é isso? O diabo escrevendo, né? Esse livro ele foi publicado pela primeira vez no ano de 1942, tá?
E o livro é uma coleção, tá, de cartas fictícias, tá, escritas por um diabo experiente, tá? Entendam aqui a palavra diabo não como a figura ali de Satanás, né, que a gente conhece, mas a palavra diabo na Bíblia é adversário, né? Então, só que tipo o Lewis ele traz essa ideia do diabo como sendo Lúcifer, né, o Satanás como a gente conhece. E aí esse diabo aqui ele tem um nome, né? Tranquilo, Bia, relaxa. Ah, esse diabo aqui tem um nome, que é o Screwtape, né? O nome dele. Em outras traduções, né? Screwtape no inglês, né? Na tradução ele é conhecido como maldanado, né? É bem criativo aí, tá? E o seu aprendiz é o seu sobrinho, o Vermilindo, né? O seu sobrinho é o Vermilindo. Então, Screwtape no inglês, né? Maldonado, aliás, Maldanado. E o Wormwood, né? Vermilindo, né? É o sobrinho dele. E aí o Maldanado, ele escreve, né? O tio Maldanado, ele escreve para o seu sobrinho, com essas cartas ali. E Lewis, ele trabalha muito essa linguagem satírica, né? Ah, trazendo aqui alguns elementos da questão da natureza humana, as tentações, a luta espiritual, né, entre o bem e o mal. Então, assim, o principal propósito do Lewis, ao escrever Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, é justamente revelar essas sutis estratégias, né, de tentação usadas pelo diabo para afastar, né, nós, humanos, da presença de Deus, né? E aí, nesse formato de carta, né, é interessante porque o Lewis, ele se inspira muito na questão de Paulo, né? Nas cartas de Paulo, porque você vê, Paulo ele escreve cartas com o intuito de nos aproximar de Deus, né? Então você vê que as cartas de Paulo ali, ela tem esse teor de nos levar para perto de Deus e tudo mais. E aqui no Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, o Maldonado ele escreve essas cartas mais para tirar as pessoas da presença de Deus, né? Orientando ali o seu sobrinho, o Vermilindo, tá? E aí, nessas cartas, o Maldonado, como um diabo experiente, ele começa ali a ilustrar, né, as fraquezas que os homens eles têm e as armadilhas espirituais que o seu sobrinho ele pode trazer para envolver e arrebatar, né, as suas vítimas assim. E isso é bem interessante porque, gente, uma das coisas que eu sempre falo é que ninguém ensina os filhos de Adão a pecar. Né? Todos nós já nascemos pecadores. Nós temos o pecado dentro de nós. Então, Satanás ele não pega na nossa mão e venha cá, vou fazer você pecar agora. Não. Ele simplesmente monta a armadilha e põe a isca, que nem um peixe. Né? Você tem um anzol, você bota a isca no anzol, joga e o peixe ele é atraído pela fome, pela curiosidade. Então ele vai lá, morde a isca e é fisgado. Então a mesma coisa acontece por aqui. E um pouco da teologia por trás do livro, né, é que é justamente essa visão da batalha espiritual, né, entre forças do bem e forças do mal. Eu costumo dizer que nós cristãos podemos cometer dois erros em relação à questão da batalha espiritual e de Satanás, né? O primeiro é supervalorizar o diabo, né? Então, achar que o diabo ele é uma força cósmica que briga em poder equivalente a Cristo e a Deus, né? O outro é subestimar o diabo, né? Achar que o diabo ou não existe, ou não é lá essas coisas todas que a gente precisa temer e tudo mais. Não, o diabo ele existe, certo? Existe um mundo espiritual, existe uma batalha espiritual. Paulo deixa isso claro lá em Efésios, certo? E essa ficção aqui de Lewis, ela nos traz esse lembrete aí, né? Então Lewis ele aborda aqui no livro
temas muito importantes para nós, como soberania de Deus, importância da oração, a natureza do pecado, a natureza humana caída, a graça divina e o principal, que é o carro-chefe do livro, é essa questão da vigilância espiritual que nós precisamos manter, né? Até porque, como Pedro vai dizer, o diabo ele anda ao nosso derredor, né, bramando, rugindo, né, como um leão, buscando a quem possa tragar, né? Interessante que eu vi um dia desses aí um vídeo no Instagram que era o seguinte, o vídeo dizia o seguinte: nunca dê as costas para um felino, né? Então mostrava o pessoal ali naqueles zoológicos com grade de vidro, né? E aí as crianças ali tirando foto. E quando você dava as costas, os felinos eles atacavam. E um desses era o leão, né? Então o leão estava bem assim, agachadinho. Quando o pirralho virou, o leão pulou, né? Então essa é a ideia ali por trás, tá? E aí hoje nós vamos explorar o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro, tá? Já que são capítulos bem curtinhos, né? Não sei quem vocês chegaram a ler aí já o capítulo 1, capítulo 2. Igual aí. Eu pensava que era pra ler, tipo, você queria ser lido e lendo junto a cada encontro, aí eu li Mas, só um. não, mas a gente vai ler junto. A gente vai ler junto. Então vamos lá, vamos ler juntos aqui o capítulo 1, já que ele é bem curtinho, tá? Tanto um quanto dois. Eu vou começar aí, acompanha aí. Como nós... Oi? Tá liberando rabiscar o livro? Lógico que sim, meu filho. O livro é para ser rabiscado. Eu estava Eu já falando, tá com marcadeira. eu estava falando isso no começo. A ideia é que vocês marquem, que vocês grifem todos os insights que vocês virem, pontuar, entendeu? Porque a ideia é que a gente possa debater aqui um pouco, né? Das impressões que vocês tiveram no capítulo, o que chamou a atenção, se ficou alguma dúvida, se não entendeu algum ponto, né? Até porque, como a gente sabe, como eu falei no começo, Lewis ele usa uma linguagem satírica aqui, né? De zombaria, né? É interessante que se você for lá no prefácio do livro, aliás, um pouquinho antes da introdução, né? Tem uma citação de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero ele é conhecido pelo seu ar bem ácido, né? Martinho Lutero ele era visto dessa forma. Ele vai dizer o seguinte: ó, a melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos das Escrituras, é zombar dele e ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém. Né? Então, Lewis ele usa muito esse recurso aí. Inclusive, deixa eu até aproveitar o ensejo aqui. O sarcasmo é ótimo, Lili, nesse. Quem quiser conhecer mais desse lado sarcástico de Lutero, isso aqui é o livro, ó, Conversas à Mesa com Lutero. Conversas à Mesa de Lutero. É literalmente você sentar com Lutero na mesa, tomar um belo de um café, certo? E ouvir um pouco, bater um pouco, fazer um bate-papo com Lutero, né? E aqui o livro ele vai trazer diversas questões, né? Então, é como se você chegasse, estivesse sentado na mesa conversando com Lutero, e disse: aí, Lutero, o que, é que você acha da Bíblia? E aí você vai ouvir, né, da forma bem franca de Lutero, né? Então, muito massa esse livro. Vou botar ele aqui de volta. Mas vamos lá. Vamos dar uma lida aqui no primeiro capítulo, para depois a gente ir discutindo ele. Tá? E depois a gente vai para o capítulo 2. Então, carta 1. Meu querido verme lindo, eu noto que você diz que está direcionado à leitura do seu paciente e se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com um tal amigo materialista. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. Até poderia ter sido esse o caso há alguns séculos. Naquela época, as pessoas ainda sabiam muito bem quando tinham sido provado, logicamente, e quando não.
E quando tinha sido provado, eles criam nisso de verdade. Eles ainda faziam associação entre o pensamento e a ação. E estavam dispostas a mudar o seu estilo de vida em decorrências de ideias racionalmente encadeadas. Mas graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente esta situação. Seu homem está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis, dançando, dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Ele não classifica as doutrinas em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. É o jargão e não o argumento o maior aliado para mantê-lo longe da igreja. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o considerá-lo poderoso, ou despojado, ou corajoso. Eis a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se preocupa. O problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. Ele também pode argumentar. Por outro lado, graças à propaganda realmente prática, do tipo que estou sugerindo, temos demonstrado por séculos a fio como o inimigo é inferior ao Pai, ao nosso Pai nas profundezas. Pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente. Uma vez desperta, quem poderá prever o resultado? Mesmo se uma específica cadeia de pensamentos pudesse ser distorcida a nosso favor, você descobrirá que acabou reforçando em seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. Sua tarefa é a de fixar a atenção dele nesse fluxo. Ensine-o a chamá-lo de vida real e não o deixe perguntar-se o que ele quer dizer com real. Lembre-se de que ele não é, como você, um espírito puro, nunca tendo sido humano. Ah, que vantagem abominável a do inimigo! Você não se dá conta do quanto eles são escravos das pressões do cotidiano. Já tive um paciente, um ateu convicto, que costumava ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, vi uma cadeia de pensamentos em sua mente começando a tomar o caminho errado. É claro que o inimigo estava ao lado dele nessa hora. Num piscar de olhos, vi meu trabalho de 20 anos começar a ruir. Se eu tivesse perdido a cabeça e começado a tentar me defender com base na argumentação, talvez tivesse sido derrotado. Mas não fui tão tolo assim. Imediatamente ataquei a parte do homem que tinha mais controle e lhe sugeri que ele estava quase na hora do almoço. Posso supor que o inimigo tenha feito uma contraproposta. Você sabia que não é possível entre ouvir exatamente o que o inimigo diz a eles? De que o assunto era mais importante que o almoço. Pelo menos penso que essa tenha sido sua linha de argumentação. Pois quando eu disse verdade, realmente trata-se de um problema importante demais para a hora do almoço. O rosto do nosso paciente se iluminou consideravelmente, e no momento que eu acrescentei, seria muito melhor voltar a esse assunto depois do almoço e abordá-lo com uma mente renovada. Ele já estava a meio caminho da porta. Quando alcançou a rua, a batalha havia sido vencida. Eu lhe mostrei um jornaleiro gritando as manchetes do dia, e que o ônibus de número 73 vinha passando. Antes de ele ter subido os primeiros degraus da escada para pegá-lo, eu lhe impingi uma convicção inabalável de que, por mais estranhas que sejam as ideias que possam vir à mente de alguém rodeado de livros, uma dose saudável de vida real, com que ele se referia ao ônibus e o jornaleiro, foi o suficiente para lhe mostrar todo esse tipo de coisa. Foi suficiente para lhe mostrar que todo esse tipo de coisa simplesmente não podia ser verdade. Ele sabia que tinha escapado por pouco e em anos posteriores gostava de falar sobre aquela
percepção inexprimível da realidade, que é a nossa última salvaguarda contra as aberrações da mera lógica. Hoje, ele está seguro na casa do nosso Pai. Entende onde quero chegar? Graças aos processos que colocamos em ação dentro deles há séculos, eles se acham de todo impossível acreditar no desconhecido, quando o que é familiar está bem diante dos seus olhos. Persista incutindo nele a banalidade das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência, quero dizer as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo. Eles vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre as realidades que eles não podem tocar nem ver. Tem havido perdas tristes entre os físicos modernos. Se ele insistir em meter-se com a ciência, mantenham-no no campo da economia, da sociologia. Não deixe se desviar da inestimável vida real. Mas o ideal mesmo seria não deixá-lo ler qualquer obra científica. Antes, procure dar-lhe uma sensação geral de que ele sabe tudo e que aquilo que consegue fisgar de conversas e leituras casuais é resultado das pesquisas mais recentes. Lembre-se que você existe para confundi-lo. Da forma como vocês jovens demônios falam, qualquer um pode até achar que a nossa tarefa é ensinar. Com carinho, seu tio Maldanado. E aí, gente? Primeiro capítulo. Cadê? Bia escreveu aí. Esse livro. Li esse livro faz um tempinho já, em outro clube do livro. Lewis, ele veste a roupa de Maldanado. Exatamente. É bem isso mesmo, Bia. Esse Oi. livro foi escrito em que ano? 1942 foi o ano de publicação dele, a primeira publicação. Parece que ele escreveu ontem, né? Pois é, cara. É o que nós chamamos da atemporalidade de certos clássicos, né? Esses clássicos da literatura, eles são atemporais, né? Você pega, por exemplo, o Peregrino, parece que John Bunyan escreveu um dia desses, né? É interessante. Mas e aí, quais são as percepções que vocês tiveram aí nessa primeira leitura do primeiro capítulo? Bicho, eu vou falar uma parada que tem um pouquinho a ver com. Deixa eu ver, né? Sim, tô. Que tem um pouquinho a ver, inclusive, com algumas coisas que eu faço lá no trabalho, sabe? Hum. E uma das coisas que um professor que eu tive, ele fala, que é o seguinte, o brasileiro, ele não aspira a coisas maiores e ele não pensa em coisas maiores, mais elevadas, intelectualmente falando, espiritualmente falando, porque ele está preso a jargões. São duas coisas, né, que ele se prende a jargões. Sim. Então o brasileiro, ele pensa por jargões, então assim, dinheiro na mão é vendaval, tudo, enfim, esses pensamentos prontos que vão sendo passados de geração em geração, e ele vive numa chave de compreensão de coisas que ele tem que fazer. Então assim, quando o cara vive assim, dizendo, poxa, eu tenho que botar crédito no celular, eu tenho que pegar o ônibus tal hora, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que largar de tal hora para não perder o ônibus, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, ele não consegue pensar em outras coisas, né? E aí quando o Lewis ele fala da hora do almoço, ele fala do ônibus, é exatamente isso. É a distração que impede você de pensar ou de querer aspirar alguma coisa além daquilo que está diante dos olhos, né? É exatamente o que o Lewis escreveu aqui, e a gente vai descobrindo que nada é original, né? O cara me falou isso em 2023. Exato. De 1992. Pois é, muito boa percepção aí. E você vê essa questão no conselho do Maldanado, né, ao Vermilindo, dessa questão da distração, né? Ele vai dizer, olha, ao invés de você tentar argumentar, a ideia aqui é o seguinte, isso é um dos pontos aqui do primeiro capítulo, tá? Que ao invés do Vermilindo, né,
ele tentar argumentar ali diretamente contra a fé do paciente, né, que ali é humano, né, ele tem que distrair o paciente com as coisas mundanas e triviais, né? Por quê? Porque quando o vermilindo ele consegue distrair o paciente ali, o seu paciente, com essas coisas mundanas e triviais, ele faz com que esse homem, né, ele não se concentre mais nas coisas espirituais que são importantes, né? Fala, Lili. Na segunda página, quando ele fala aqui, ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas e o resto e tal. Isso quer dizer sobre o relativismo? Isso, exatamente. A ideia aqui é justamente a questão do relativismo, entendeu? Você, tipo, absorve tudo como se fosse verdadeiro. É o que a gente acontece hoje no nosso dia a dia. Tipo, você vê nas redes sociais, tá ligado? A galera, tipo, sai absorvendo as coisas e, tipo, ninguém tá preocupado se é verdadeiro, se é falso, tá? Então, é a ideia do relativismo mesmo, que já era muito forte na época de Lewis, tá? O relativismo. E ele já evidencia o declínio intelectual do ser humano, né? Assim, quando ele fala que findou-se o tempo da lógica, de as pessoas levarem a lógica em consideração, né? Exatamente. Como se tivesse mais sentido, né? Sabe, quando eu li esse livro a primeira vez, que eu li esse capítulo a primeira vez, primeira coisa que me veio à mente nessa questão assim de distração, né, com coisas triviais é a questão dos reality shows, né? E quando eu li esse livro, ainda não, essa questão de redes sociais ainda não era algo muito forte, né? Ainda estava no seu nascedouro, né? As redes sociais ainda eram muito arcaicas, vamos colocar nesses termos assim. Então, assim, era muito forte essa questão do relativismo, aliás, dos reality shows, né? Então, tu era do tempo do ICQ, eu era mesmo do tempo do ICQ, MSN, essas coisas aí. Eu sou da era da transição, rapaz. Eu vi toda essa era da tecnologia surgir, né? Então eu pensei muito nisso daí. Então, veja só, um dos primeiros pontos que a gente observa aqui nesse capítulo é a importância do uso da distração por parte do diabo, certo? Para nos manter longe das questões espirituais, né? E isso é algo muito visível no nosso dia a dia, né? E aí, conseguiram notar mais o que aí na leitura do primeiro capítulo? E aí, Aniana? Chegaram alguma coisa aí? Yes? Tô ouvindo não vocês. Ficou meio distante o áudio de vocês. Peraí, ficou meio distante para mim o áudio. Não tô ouvindo. Peraí. Ficou baixo aqui pra mim. Não sei porquê. Peraí, menina, só um instantinho. O ele não precisa necessariamente induzir o paciente dele a ir para o lado deles. É basicamente para desviar eles do caminho do cristianismo. Eu achei isso muito interessante. Aham. Não precisa necessariamente atrair ele. O único trabalho dele é desviar. Exatamente. Essa parte interessante. Exatamente. E quando ele fala das percepções sensoriais imediatas, e chama esse fluxo, né, de percepções sensoriais imediatas de vida real. E diz para induzir seu paciente a acreditar que isso daí é a vida real e não deixar com que ele se pergunte o que é real. Boa sacada, Anne.
Veja nesse ponto, né, de tipo fazer com que o paciente ele acredite que aquilo ali é real, né? É o que a gente vê muito hoje na questão das redes sociais, né? Por que as pessoas elas cada vez mais estão presas às redes sociais? Porque o mundo real para elas é chato, é ruim, né? É ameaçador, é amedrontador, mas o mundo virtual não. Elas podem ser quem elas quiserem no mundo virtual. Então você olha as redes sociais, então parece que para as pessoas as redes sociais é o paraíso, né? É aqueles encartezinhos dos testemunhas de Jeová, né? Então a vida é perfeita, não tem problemas nenhum. Por isso que o Carl Truman, que é um teólogo e escritor, ele escreveu um livro que eu estou doido para adquirir esse livro, que é o... Poxa, esqueci o nome agora do livro. Eu quero comprar o livro e esqueci o nome do livro. É em relação justamente ao selfie moderno, né? Então, deixa eu ver aqui o título do livro. Ascensão e Triunfo do Isso, Self-Moderno. Ascensão e Triunfo do Selfie Moderno. Exatamente, isso daí. Então, ele fala bastante desse ponto aí. Não sei se vocês perceberam também, aqui no primeiro capítulo, né, o Maldonado, ele vai trabalhar, ele vai aconselhar, né, o seu querido sobrinho a não usar essa questão dos argumentos racionais para desencorajar a fé, né? Mas justamente pegando nesse ponto que Anne falou, ele vai querer explorar as emoções e os preconceitos, né? E como é que ele vai fazer isso? Fazendo com que o paciente ele fique ali preso às banalidades do dia a dia, né? Isso é muito interessante porque perceba que a, o diabo ele não tenta desencorajar a nossa fé, né, com argumentos racionais. Por quê? Porque quando nós estamos alicerçados na escritura, esses argumentos eles falham, né? Eu vou dar um exemplo bem clássico dentro da própria escritura. A tentação de Jesus no deserto, né? Veja, qual foi a primeira tentação? Olha, se tu és o Cristo, tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né, já que você está com fome. Então veja que Satanás ali, ele induz Jesus a justamente pensar, distrair Jesus, tirar ele das questões espirituais. Veja, Cristo ele tinha jejuado, ele estava com fome. Lembra do exemplo aqui da questão que o Maldonado falou do paciente dele, que ele apelou, né, para a questão da hora do almoço, né? Então, a ideia ali, eu creio que Lewis ele lembrou muito bem da tentação de Jesus no deserto, né? Então, ó, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães aí, né? Come. E aí Jesus ele rebate aquele argumento de Satanás com a palavra, né? Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele vai, leva Jesus para o alto e fala, olha, te joga daqui porque a teu respeito está escrito que darás ordem aos teus anjos para que você não tropece, né? E aí Jesus ele responde, né, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, por fim, a última investida do diabo era justamente de fazer com que Jesus o adorasse, né? A ousadia foi tão grande, só todos os reinos ali são meus e eu te dou se você me adorar, né? E aí Jesus repreende Satanás. Então veja que ele usa essa questão das distrações, né? E ele não argumenta racionalmente com Jesus. Veja que os argumentos do diabo eles não são racionais, né? Fazer o cara transformar pedras em pães, pular do alto de um pináculo, se prostrar diante dele. E você vê isso também durante a narrativa dos evangelhos, por exemplo,
Pedro, né? Pedro é um caso bem curioso, né? Pedro, ou ele é muito crente ou ele é muito ímpio, né? Antes de se converter. E aí você vê que a missão de Satanás não era levar Cristo para a cruz, como a gente muitos pensam, né? Ah, o diabo queria levar Jesus para a cruz. Não, o diabo não queria levar Jesus para a cruz, ao contrário. Ele queria fazer com que Jesus não fosse para a cruz, porque ele sabia que a cruz era o ápice, né? O momento crucial ali da história da redenção. E aí você vê que ele vai usar Pedro muitas vezes nisso daí. Então você vê que Pedro é usado pelo diabo para criar distrações a Jesus, né? Não, Senhor, de modo algum você vai para a cruz. Arreda-te para trás de mim, Satanás. Não, Senhor, olha, eu vou contigo, né? Tal. E ah, com essas distrações. Aí ele perguntou aqui: a maioria dos nossos pensamentos intrusivos podem ser uma armadilha do diabo, então? Ah, podemos dizer que sim, Lili, tá? Apesar do diabo ele não ler os nossos pensamentos, tá? O diabo ele não é onisciente, tá, gente? Então o diabo ele não pode ler os nossos pensamentos, mas o diabo ele pode fazer uma leitura do que está acontecendo ao nosso redor, certo? E ele usa essa percepção, essa leitura, veja, o próprio texto que nós lemos aqui do capítulo 1 mostra isso, né? Então ele faz essa análise aqui e ele nos conduz, né, de forma sutil a justamente montar suas armadilhas, né? Então você vê, vou pegar um exemplo bíblico aqui, o caso de Davi com Betseba, né? Quando você vai lá para a Bíblia, você vai a narrativa, né, já começa dizendo o seguinte: na época em que os reis iam para a guerra, né, Davi estava no seu palácio. Então veja, primeiro ponto, Davi era para estar na guerra, com seus soldados, com a galera lá. Mas onde é que Davi estava? No palácio, né, dormindo, vivendo com toda a mordomia de um rei, né? E aí, veja, vamos dizer assim, o tédio, né, da vida monárquica, né, ali de Davi, fez com que ele se colocasse naquela situação ali de tentação, né, ao ver Betseba se banhando. Então você vê que ali Satanás ele fez toda a leitura, né, do que estava acontecendo e Davi foi conduzido ali para aquele momento da queda, né? E quais seriam ali os pensamentos intrusivos? Veja, Davi viu Betseba, viu que Betseba era bonita, chamou a atenção dele, e aí qual foi a isca, qual foi a armadilha? Olha, você é rei, você tem poder sobre as pessoas, então chama ela para ter uma noitezinha de aventura e depois dispensa. Você é rei, ninguém vai questionar, ninguém vai saber. O marido dela tá na guerra, tá? Tá tranquilo. Então, isso foi o que Davi fomentou no coração dele, né? Só que aí, né, quem brinca com pecado acaba se queimando, né? E foi o que justamente aconteceu ali, né? Betseba engravida, e aí Davi tenta, mais uma vez, encobrir o seu pecado, faz toda aquela armação para matar Urias, e aí o resto da história a gente sabe, né? Então, tranquilo, vai lá. Vai lá, Bia, cuidar do profeta Natan. Eu tava falando de Davi, e aí Natan acordou aí, ó, para repreender Davi. E aí, né, então, de certo modo, sim, Lili, os nossos pensamentos intrusivos, eles podem sim ser uma armadilha do diabo, tá? Ah, essa, essa sutileza, né? Que é justamente o outro argumento que a gente vê aqui na narrativa de Lewis, né? O maldanado, ele aconselha ao verme lindo, né? A não permitir que o paciente dele comece a refletir sobre coisas espirituais,
né? Então você vê que a preocupação ali do Maldonado é prevenir que o paciente ele não tenha uma reflexão crítica, tá? Ou seja, o pensamento do paciente ali, do homem, ele tem que focar ali nas coisas mais imediatas, nas coisas superficiais, como, por exemplo, a leitura de jornais, né? Acho que se Lewis escrevesse esse livro hoje, ele ia dizer a leitura dos feeds do Instagram, do TikTok, ou com a preocupação com a aparência, né? Então, o Lewis ele vai mostrar isso daí, porque tipo, quando você leva a pessoa a refletir seriamente sobre questões espirituais, ela vai justamente começar a enxergar algumas coisas que ela não enxergava antes. Veja que Paulo ele vai falar diversas vezes, né, que sobre as vãs filosofias, né? E sempre a escritura ela vai nos chamar a uma reflexão. Paulo ele vai escrever lá em Coríntios, olha, examine-se pois o homem a si mesmo, tá? E aí o que acontece quando eu examino a mim mesmo? O que é que eu enxergo dentro de mim, tá? Então, a grande preocupação do Maldonado era justamente impedir que o paciente ele tivesse essa autorreflexão de si, né? Ele não enxergasse ali a si mesmo, né? E aí, o que mais vocês conseguem destrinchar e enxergar? Bicho, quando tu falou aí de reality show, eu pensei em novela, velho. Porque novela é uma parada que simboliza muito certas ideias, certos comportamentos, certas coisas que impedem as pessoas de refletir porque isso se torna uma coisa normal. Então, assim, você tem certas tramas de novela, certos tipos de personagens, certos tipos de atitude, que de tanto a gente assistir novela e ouvir falar e ver, a gente acaba ficando preso no que Anne falou, né? Que é essa percepção imediata das coisas, né? E aí tem muito disso. Você vê que o diabo ele é astuto quando ele usa praticamente tudo que existe, né? Pra Isso, guiar a gente no caminho, né? exatamente. Muito bem pontuado, Guilherme. E sobre, Diz, e Lili. sobre reality shows, né? Tipo, eu atendo uma menina, né, que toda vez quando chega questões de Big Brother, a Fazenda, ela fala que nunca vai assistir. Mas ela acaba caindo em assistir porque ele diz que é uma fuga da realidade. Tipo, vamos ver aquele povo se ferrar ali, minha vida já é ruim, então eu vou comparar minha vida com aquele povo que está ali fazendo as atividades e esquecer um pouco a vida. É como se o cérebro, né, tivesse anestesiado de ver aquilo. Inclusive, brigar com pessoas na internet para defender uma pessoa que nem sabe que ela existe. Exatamente, exatamente. Fala, Anne. Outra coisa que eu acho interessante é porque parece que meio que o avanço da tecnologia e das redes sociais meio que facilitou esse trabalho de não desenvolver o pensamento crítico ou deixar você meio que só preocupado com as percepções sensoriais imediatas. Se você parar para pensar, quando você abre o Instagram, se você passa lá, vou ver só um videozinho aqui, passa 30 minutos voando, você nem percebe. O mais interessante é porque você absorve um monte de informações e você não digere essas informações e produz algo, tipo, você absorve aquela informação, mas você não permite que saia com opinião. Nunca sai com opinião. Você nunca cria uma opinião sobre algo, ou, enfim, classifica algo, seja como verdadeiro, como falso, enfim. Você só está ali absorvendo cada vez mais informações, e você não gera nenhuma opinião, nem pensa nada a respeito. Então, se acostuma, né? Isso. A ponto de você não pensar sobre o que realmente importa. Inércia. Isso. É como se o cérebro estivesse anestesiado mesmo, como ele falou. Mas justamente, é isso mesmo. Você tem uma manipulação, né, em massa. Dentro das ciências políticas, tem um negócio chamado janela de Overton. O que é a janela de Overton?
é que você move essa janela de acordo com a opinião pública para fomentar a opinião da massa, tá entendendo? Então, é o que a gente vê muito hoje. Então, por exemplo, agora final de junho, né, foi o mês do orgulho, né, do orgulho LGBT. E aí, então, a janela de Overton, ela move para isso daqui. Então, vê, tem um monte de coisa acontecendo no mundo. Guerra, aqui no Brasil, problemas na economia, e tudo mais, mas a janela moveu para aqui, para a questão do orgulho. Então, todo mundo olha para a questão do orgulho. Então, as campanhas publicitárias e tudo mais. Eu fiquei olhando outro dia desse, eu vendo um monte de empresa, né? Deixando a sua mensagem na questão do dia do orgulho, não sei o que. Meu amigo, o povo não percebe que tudo isso é para ganhar dinheiro, velho. O dono do Burger King, ele não tá nem aí, meu irmão, pra esse negócio de orgulho. Se brincar, na cabeça dele, ele é totalmente contra, entendeu? Os CEOs ali do Burger King, é totalmente contra, mas tipo, é para dar dinheiro, meu amigo. Se é para dar dinheiro, então vamos lá, né? E aí você vê a janela se movendo. Todo mundo só fala nisso daqui, as campanhas publicitárias só falam nisso daqui, etc, etc, né? Aí, Anne botou, né? Nisso a gente vê o poder absurdo que a mídia detém sobre a maioria da população. Exatamente, exatamente, Anne. Houve uma época, você e a sua irmã que são novas, não pegaram essa época, né? Mas houve uma época. Hã? Chamou Lili de velha na tora. Não, chamei todo mundo aqui de velho, né, meu filho? Menos as meninas, Tu tá né? incluído aí, viu? Tu tá incluído, bonitão, né? As meninas têm o quê? 15 anos, né? 16? Isso, 15 e 16. 15 e 16, velho. 15 e 16, tá ligado? Então, elas não pegaram essa época que o único meio de informação era o jornal. Tipo, elas nasceram em 2007, 2008. Tipo, a, o único meio de informação antes das redes sociais era os jornais, né? Então, os jornais eram tidos com alta credibilidade. Então, o que ela ali no ano que foi lançado, né? Engraçadinha. E aí, tipo, o único meio de credibilidade eram os jornais. Então, passou no Jornal Nacional, não, mas passou no Jornal Nacional, é verdade, entendeu? E tudo mais. Então, a mídia, ela moldava a mente das pessoas através do jornal, através das novelas, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Boninho, né? No programa do Jô, e ele falando assim que as novelas da Globo, elas não moldam a cultura, né? Na verdade, elas pegam aquilo que está já na cultura e só reproduzem, né? Mas não é bem isso. Na verdade, as novelas, elas moldam sim a cultura, elas moldam a forma de pensar, elas moldam a cosmovisão do povo, né? Por exemplo, Ana e Ana não são dessa época, mas na década de 90, na década dos anos 2000, tinha uma novelinha para adolescente e jovem que era bombava, né? Que era Malhação, né? Acho que Lili vai lembrar, Guilherme vai lembrar aí, Bia também vai lembrar de Malhação. Então, Malhação era a novela, era um formato de série, né, a Malhação, porque tinha as temporadas, né, viu acabar um tempo desse daí, né, o Rebelde Brasileiro, justamente. E aí, Malhação, ela moldava a cosmovisão do jovem da época. Era nítido, velho, era nítido. Eu lembro que na época de colégio, né, o pessoal... Pera aí, rapidão. Skate, bonezinho. Tinha sempre um esporte que era em alta, né? Tipo assim, deixa eu explicar para as meninas como é que era a Malhação. Era uma historinha, era uma novelinha que girava em torno de jovens e adolescentes no ensino médio, numa escola chamada Múltipla Escolha, né?
E tudo acontecia nesse ambiente aí da escola, né? Então, você tem aquela resenha com o professor, aqueles namoricos e tudo mais. E aí você vê como. Oi? A gente conhece. Conhece, né? Ah, Não pronto. tem pra assistir. Acho que Pronto. só quando minha avó colocava ali na TV, tem que assistir assim um pouquinho. Ah, então já sabem. E aí, sempre tinha um ano que, tipo, tinha algum esporte em evidência. Então, teve uma época que era o skate, aí pronto. O que você via era a febre da galera querendo andar de skate. Teve uma época que era judô. Nessa época eu fazia judô já, né? E aí muita gente começou a se matricular nas aulas de judô no colégio e tudo mais. Aí teve outra época que foi natação. Então isso mudava a cosmovisão do jovem, né? E principalmente nessa questão da relação sexual, antes do casamento, né? Então, Malhação trabalhou muito essa questão de que, tipo, é normal, se dois jovens se gostam, eles terem esse momento de intimidade para se conhecer e tudo mais. E começou aquelas chamadas quebras de tabu, né? Tipo, gravidez precoce, né? Sexo antes do casamento, aquela questão. Então tem toda essa mudança aí, essa quebra de paradigma, né? Como a gente chama. E isso é perceptível aqui na leitura de Lewis, né? Muito bem. E aí, mais alguma observação? Vocês entenderam aqui os personagens, né? Da narrativa. Sim, sim. Então, o maldanado é o diabo velho ali, né? Orientando o sobrinho, o vermilindo. Esse inimigo aqui, quem é? Que ele fala? É Deus. Deus, exatamente. Veja que ele trata Deus como inimigo, né? E ele fala do nosso Pai, né? Nosso Pai nas profundezas, que é Satanás, né? O diabo. É o diabo mestre, né? É o boss. É o boss, justamente. O paciente é o ser humano, né? O homem. E aí ele fala isso. E aí veja. Então, o que é que a gente destaca aqui nesse primeiro capítulo de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz? Primeiro, a sutileza da tentação, tá, gente? Lewis, ele não só nesse capítulo, mas nos outros capítulos, conforme a gente for avançando, ele vai mostrar que o mal, ele trabalha de maneira sutil, tá? E de uma maneira tão sutil que é imperceptível muitas vezes para as pessoas. Veja, se a gente olhar a sutileza do pecado ali em Gênesis 3, é impressionante, tá? Como Satanás ele chega ali naquela sutileza. Outra coisa que a gente vê é a questão da própria natureza do pecado, né? Que o pecado ele pode se enraizar nas pequenas escolhas do nosso dia a dia. Ô, Mena, Oi, pergunta. diga. Essa astúcia que Satanás teve e essa. Porque você lê, você vê que, assim, me parece que ele vai com muita assertividade no desejo, ou naquilo que Eva projeta, sabe? Tipo, ele dá uma cartada para Eva que fica. É um desejo muito grande que ela tem ali. Uhum. Como é que ele poderia ser tão inteligente nesse sentido, assim, tão astuto, e entender tanto aquilo ali, aquele desejo de Eva, aquilo dali, se, tipo, a gente não sabe quanto tempo levou a ponto dele conhecer de fato, mas tu tá entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Sim, tô entendendo, sim. Ele já entendia tanto, porque, por exemplo, tem a ideia do livro. É um diabo velho que já é experiente, que já entende como o mundo funciona, como as pessoas funcionam. Só que naquela época era só Eva e Adão, né? Tipo, só tinha ele dois. Uhum. Tipo, parece que ele sabe muito já, né? Lá naquele momento. Sim. Eu entendi a pergunta. É bem interessante. Oi? Apesar da formulação horrível, tu entendeu a pergunta? Não, eu entendi. Bem, vamos lá.
nós não temos na Bíblia nenhuma descrição do que aconteceu na queda de Satanás. Né? Nós não sabemos o que aconteceu ali no momento da queda. Sabemos como é que se deu a rebelião, nós só sabemos que ele se rebelou, certo? A Bíblia não nos dá detalhes sobre isso. Ela também não dá muitos detalhes acerca da própria pessoa de Satanás. Né? A Bíblia é muito pontual quando ela fala sobre a questão do diabo. Né? E uma das coisas que a Bíblia ela vai sempre tratar em relação ao diabo é que ele é um ser astuto, certo? Ele é um ser astuto e um ser dotado de inteligência. Veja que todos os seres criados por Deus, eles são dotados de inteligência, tá? Então ele é, na verdade, um ser bem inteligente. Então ele tem essa questão da volição e da inteligência. E quando Satanás ele aparece na história da humanidade, a narrativa lá em Gênesis 3 vai dizer: mais a serpente, mais sagaz ou mais astutas do que todos os animais selváticos, tá? Veja que o escritor bíblico aqui, ele usa, né, esse comparativo da serpente animal, certo? Com o diabo, tá? Então, note que, por exemplo, veja o agir de uma serpente. A serpente ela é extremamente sagaz, ela é astuta, certo? Ela não ataca de qualquer forma. Ela espera o momento certo de dar o bote, ela olha, ela observa, ela se camufla, né? Ela tem assim, ela é um animal inteligente. E a Bíblia ela vai fazer esse comparativo, né? Ó, o mais astuto dos animais ali. Então é uma linguagem figurada para a questão do diabo, né? E aí ele vai dizer, né, que é o mais sagaz dos animais. Deixa eu abrir aqui a Bíblia de novo. E aí veja que Satanás, como um ser criado por Deus, um ser inteligente, um ser caído, ele sabia muito bem o que a árvore do conhecimento do bem e do mal ela representava e o que ela causaria ao ser humano a partir do momento em que ele caísse, né, na conversa deles. Né? E aí justamente ele começa o diálogo dele com Eva, né, dizendo, olha, não é assim que Deus falou, né? Não comam de toda a árvore do jardim. Então ele pega a inocência do primeiro casal, né, e usa disso como algo com muita astúcia, né? Só rapidinho. E aí ele usa, né, isso daí. Então, Satanás, ele sendo um ser inteligente, tá? Tem gente que acha que o diabo é burro, né? Eu me lembrei de uma vez no seminário, numa aula de cristologia, né? Doutrina de Cristo. Aí o professor ele fez um debate em sala de aula. Que o debate era o seguinte, era sobre a impecabilidade de Cristo, né? Cristo como homem, ele podia pecar ou ele não podia pecar? Essa era a pergunta. Aí ele criou dois grupos. Um grupo defendia que Cristo poderia pecar e o outro grupo ia defender que Cristo não podia pecar. Beleza. E aí eu fiz parte do grupo que defendia que Cristo não poderia pecar, né? E então a gente fazia os argumentos, réplica, tréplica, tá. Aí beleza, né? No final o professor fez o fechamento, né? Explicando que Cristo não poderia pecar, aquela coisa toda. Aí teve um aluno que se levantou e disse, professor, eu discordo. E ele era justamente do grupo de que Cristo poderia pecar, né? Aí, professor, tá certo, você discorda porque eu discordo, mas por que você discorda? Eu discordo, Cristo poderia pecar sim. Mas por quê? Porque Satanás não é burro, Satanás é inteligente. Aí, professor, você não está entendendo, como assim? Satanás não ia ser burro de tentar Jesus sabendo que ele não ia pecar. Então Jesus podia pecar porque Satanás tentou ele.
Né? Aí todo mundo caiu na gaitada, né? Então Jesus podia pecar porque Satanás não é burro, né? Mas sim, de fato, Satanás ele não é burro, né? Mas ele é ousado. Então, ao tentar Jesus, ele foi ousado. Né? Ele não é onisciente. Ele sabia que Jesus era Deus, mas ele não sabia se Jesus iria ficar firme ou não na sua natureza humana ali diante da tentação. Então a questão é essa, Guilherme. Ele é um ser inteligente, ele conhece o mal por causa da queda. Então, dentro da teologia bíblica mesmo, uma das respostas acerca da existência do mal é que o mal ele entrou na raça humana primeiro através da queda de Satanás, certo? E tranquilo, Bia, tá gravado, depois tu assiste o restante. Satanás, o mal entrou no mundo por meio da queda, né, de Satanás e através da raça humana por meio do pecado, entendeu? Então ali no Éden, Satanás usou de toda a sua astúcia e conhecimento acerca do mal, né, que já habitava nele, para fazer com que nossos primeiros pais eles caíssem, entendeu? Deu para entender? Deu. Bacana. E aí, gente, vamos fechar aqui, tá? Só fazendo uma recapitulação dos principais temas do primeiro capítulo, tá? Primeiro é justamente a distração, né, como uma ferramenta de tentação. Então veja que o mal danado ele convence ali o seu sobrinho de manter o paciente focado nas pequenas e triviais coisas da vida, né? A fim de que ele não tenha tempo de pensar nas coisas espirituais, né? Segundo, a questão de prevenir que o paciente ele não entre numa reflexão crítica, ou seja, a ideia ali é que o vermilindo ele não permita que o homem, o seu paciente, ele considere a sua fé, ele comece a pensar acerca do sentido da vida, né? E permitir que tudo aquilo dali, todos esses tipos de pensamento, eles sejam mudados por preocupações mundanas e passageiras, né? Outro ponto é a questão da manipulação das emoções. Então, o mal danado ele sugere que as emoções do paciente elas podem e devem ser manipuladas a ponto de criar uma barreira contra a fé dele. Ou seja, ao invés dele tentar argumentar ali de forma lógica contra a crença do paciente, é muito melhor ele semear sentimento de ansiedade, de orgulho, de vaidade no paciente, para que ele não pense naquilo que é correto, né? E aí alguns pontos para refletirmos, né, na questão aqui da discussão do livro. Nós olhamos isso daí e devemos, no caso, nós olhamos o primeiro capítulo e algumas perguntas nós precisamos fazer. Primeiro, nós já experimentamos, né, essas distrações semelhantes na nossa vida espiritual? Né? Se a gente fizer uma alta análise, como é que Satanás ele tem utilizado essas distrações na nossa vida espiritual? E como é que a gente tem lidado com essas distrações? Né? E hoje as distrações elas são muitas, né? Não são poucas. Existem muitas distrações. Faculdade, trabalho, rede social, amizade, namoro, são programações que nos tiram do foco. E como é que eu posso perceber que eu estou me rendendo a essas distrações que me afastam de uma vida espiritual? A partir do momento que eu substituo meu tempo com Deus por outras coisas. A partir do momento que eu não priorizo as coisas do reino, né? A partir do momento que eu me preocupo mais com aquilo que eu vou fazer durante o dia do que com o culto ao Senhor. Eu sempre costumo dizer que o culto ele começa na segunda-feira, né? Então, o dia do Senhor ele começa na segunda, porque a partir da segunda-feira eu já devo pensar no domingo, né? E me preparar para esse dia. Só que aí entram as distrações do dia a dia. Então, as distrações elas me levam para longe desse foco, né?
de pensar no dia do Senhor, de pensar nas coisas do reino. É lembrar sempre o que Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, eu vejo que o primeiro capítulo do livro ele me leva a refletir dessa maneira. Né? Outra coisa, quais são as estratégias que nós utilizamos para combater a tentação? Veja, como é que nós podemos ser mais vigilantes na nossa vida espiritual? Veja que os dois exemplos aqui que o capítulo traz, né? Primeiro do paciente do vermelhinho e depois do paciente do mal danado. Eles mostram como os dois não foram vigilantes na questão espiritual. Né? Outro ponto é explorar justamente essa questão da natureza do pecado. Como é que nós podemos ser mais conscientes dessas escolhas, dessas distrações e evitar cair em pequenos pecados que se acumulam? Né? Veja que um pecado ele chama o outro. Tá? Às vezes a queda ela começa justamente com aquele pecadozinho pequeno que não foi tratado e foi ganhando força, e quando vê, já foi. Né? Então, precisamos refletir nisso. Né? E como, né, podemos nos encorajar uns aos outros nessa luta, né, espiritual. Então, uma das ideias do Clube do Livro é fazer esse elo de encorajamento, né, de trabalharmos uns com os outros, ajudarmos uns aos outros. Né? Então, precisamos refletir justamente como é que nós podemos fazer essas mudanças concretas para minimizar essas distrações. Né? Como é que a gente pode mudar isso daí. Alguém tem alguma outra aplicação aí que você conseguiu enxergar dentro da leitura do capítulo 1? Que quer compartilhar aí? Gente, eu tô falando assim, mas quem quiser, como o Guilherme, tá? Fiquem à vontade para poder falar das suas impressões, das suas dúvidas, tá? Fique à vontade. A ideia do Clube do Livro é justamente essa, a gente poder trocar essas ideias aí. Então, tem coisas que eu consigo enxergar que, tipo, o Guilherme não enxergou, mas tem coisas que o Guilherme enxergou que eu não consegui enxergar, e assim vai, tá? Bicho, tem uma coisa que o pessoal lá do trabalho fala muito para produtividade, mas eu acredito que isso também serve para a vida espiritual da gente, que é a questão de proteger o tempo. Né? A gente lá no trabalho tem muito essa questão de 3 horas da tarde eu não vou falar com o fulano porque eu sei que ele está indisponível fazendo aquilo que ele diz que sempre vai fazer. Então, assim, proteger o tempo da gente mesmo, sabe? No dia a dia da gente, assim, é dizer, olha, eu vou ter aqui essa meia hora todo dia de manhã quando eu acordo, 6h30, toda noite antes de dormir, meia hora, uma hora que seja, ou de tarde se conseguir um tempo. Eu acho que uma maneira da gente se fortalecer espiritualmente, evitar essas distrações, é a gente proteger o tempo da gente conscientemente. Porque, assim, o que acontece muitas vezes é a gente não proteger o tempo no sentido de quarta-feira de noite vai ter o Clube do Livro, ou quarta-feira de noite eu tô livre. Uhum. Mas aí, ao invés de pela noite eu parar e sentar para ler a Bíblia, alguém me chama para ir no cinema, alguém me chama para ir ali para resolver não sei o quê. E pelo fato da sua agenda não estar travada com algum compromisso de trabalho, você diz que está livre, né? Você não protege o seu tempo. Então, acho que a gente proteger o tempo da gente de leitura da Bíblia, de reflexão, acho que isso daí ajudaria muito. Véio. É muito interessante essa ideia de proteger o tempo das distrações, né? Exato. Muito boa percepção. E aí, alguém mais? Meninas? Eu acho que o fato de que existem certas coisas que a gente não pode procrastinar, no sentido da questão do tempo com Deus, porque eu achei muito interessante, se não me engano, na terceira página, era na segunda, não lembro agora, que dizia que quando ele estava saindo, rapaz, não lembro agora, mas que quando ele chegou na porta, a batalha já havia sido vencida. Eu achei isso muito interessante, porque, tipo, não tem acontecido nada até então, né? Mas só o fato, quando escreveu aqui no livro, que quando ele chegou na porta, a batalha já tinha sido vencida. Só pelo simples fato dele pensar, começou com um pensamento sutil, né? De que vou deixar pra depois. Enfim, acabou que a batalha foi sendo vencida
certas coisas que a gente não pode procrastinar ou pensar em, tranquilo, pô, deixa pra depois, eu leio depois, Isso, ou exatamente. Muito bem. Muito boa a percepção aí. Quando falou que o diabo ele não é onisciente, eu me lembrei de uma frase, né? Não direi nada, mas haverá sinais. Ou seja, às vezes a pessoa não tá falando, mas tipo, tá mostrando um comportamento, um olhar maldoso, alguma coisa assim, e Isso, o inimigo vai e aproveita para aproveitar aquela vulnerabilidade. exatamente. Pegando o exemplo de Davi, com certeza Davi não acordou naquela tarde, né? Porque a Bíblia fala que ele tinha acordado de tarde, ou seja, estava dormindo, e pensou, né? Você acha que hoje eu vou cometer um adultério com a mulher de algum soldado meu, né? Ele não acordou pensando nisso, né? Mas, né? A oportunidade apareceu, né? E aí todo desfecho a gente sabe. Mas é bem isso mesmo, Lili. Não direi nada, mas haverá sinais. Nós somos quase que um semáforo indicando o pecado, né? Então, assim, se tem um bicho fácil de se distrair, é o tal do ser humano. É impressionante que para as coisas de Deus a gente tem maior dificuldade, sabe? Isso mostra cada vez mais a nossa natureza caída, né? Você vê que o homem caído ele não tem poder de buscar a Deus por si só. Então, se a gente não pedir ao auxílio do Espírito Santo, a gente não consegue. A gente não consegue buscar a Deus, a gente não consegue andar no caminho, a gente não consegue refletir, meditar, nada, velho. A gente depende totalmente de Deus. Então, a salvação e o desenvolvimento da salvação é completamente divino, tá? Não tem para onde correr, né? Isso daí. Bom, gente, acho que para o nosso primeiro encontro foi massa, né? Foi legal. Muito massa, velho. Essa vai ser essa vai ser a pegada dos nossos encontros, e aí a gente vai ler o capítulo e vai discutir o capítulo. Ler o capítulo, discutir o capítulo. Eu achava que dava pra gente discutir os dois hoje, mas ah, Entendeu? rendeu. O primeiro assunto rendeu bastante. Então a gente vê que tem muito conteúdo pra gente poder trabalhar. Beleza? Bom, mais alguma consideração? Eu não. Falei Beleza. demais. Se alguém lembrar de alguma coisa e quiser compartilhar lá no grupo, tá? Fica à vontade. O grupo também é local para a gente poder discutir e debater, tá? Depois eu vou ver se eu boto um pouco o resumo, né, do nosso encontro de hoje lá no grupo, as coisas que a gente pontuou aqui, certo? Para ficar registrado. E é isso, tá? Eu vou estar vendo aí o nosso próximo encontro. Prometo que não vai ser muito distante, tá? Para a gente não perder aí o gás e o fio da meada. Mas é isso, galera. Valeu mesmo. Muito contente da gente estar iniciando esse trabalho do Clube do Livro. Já era algo que eu vinha planejando há muito tempo. E que bom que a gente conseguiu aí dar o primeiro passo e vamos esperar que os outros participem nos próximos encontros aí. Beleza? Show de Muito bola. massa. Falou, pessoal. Falou, meninas. Falou, Guilherme. Falou, velho. foi lá. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.